Se a gente for falar um pouco de cenário político e pensando também um pouco em eleições no ano que vem, o presidente Lula ele está vivendo uma boa onda agora, não tá? Assim, as pesquisas indicam que há ali uma melhora na popularidade dele, talvez por conta desse cenário externo com o Trump e com essas negociações acontecendo, e a população talvez esteja enxergando que o Lula tá agindo bem. Portanto, a galera começa a avaliar melhor isso daí. E o Lula eu já vi ele falar em pelo menos 2 oportunidades que será o candidato. Ele falou agora na Indonésia. Pois é, pois é. Então, pelo menos 3 vezes eu já vi o Lula falando que ia ser candidato. Quem sou eu para dizer se deveria ou não, mas eu fico pensando, Gleisi, sinceramente, que... Putz, veja, eu não quero dizer nada com isso, mas todos nós somos finitos. Claro. Tá? Não existe um sucessor claro para o presidente Lula. E eu suponho que isso seja uma coisinha que... Talvez até outro dia, quando você era presidente do PT, era uma coisinha que deixava você acordada de noite ou não? Não, claro que o PT tem que pensar nisso, né? Na sucessão, no futuro. Acho que tem alguns nomes e quadros que são preparados, estão se preparando. Mas para essa eleição tem que ser o presidente Lula. Eu não vejo outro nome para fazer a disputa, para concorrer e para ganhar a eleição. Mesmo num cenário sem o Bolsonaro? Mesmo num cenário sem o Bolsonaro. Mesmo num cenário sem o Bolsonaro. E eu acho que ele está animado e eu acho isso legal. O Lula é o maior estrategista político que eu conheço. É impressionante. Ele ganhou 3 eleições para presidente da República. Então, nós tivemos o fim da ditadura, a Constituição, a Constituinte. Então, nós temos 50 anos de democracia, nem tem 50. Nesse curto espaço de tempo da democracia brasileira, o Lula foi 3 vezes presidente. O PT elegeu 5 vezes a presidência da República. Né? Então, eu acho que isso diz alguma coisa. Por mais que o pessoal às vezes critique, que a gente tenha cometido erro, e claro, qualquer organização humana comete, mas eu acho que isso diz muita coisa sobre a política brasileira e sobre entregas para o povo e para a população. E esse mandato do presidente Lula tem muita coisa feita. Muita coisa feita. E eu acho que agora as pessoas estão começando a sentir o resultado, entendeu? Dessas coisas. Sentir o resultado na economia, a inflação de alimentos está caindo, mas também sentir o resultado na renda. Por exemplo, nós aprovamos agora lá no Congresso uma medida provisória que o governo mandou que isenta a conta de luz de quem está no cadastro único que consome até 80 quilowatts e reduz a conta de 80 a 120. Isso é uma baita economia para as famílias, porque a conta de energia é muito cara. E o presidente disse assim, não pode ser um país que tem tanta energia. Mas é porque tem uns rolos lá que fizeram. Aí eles disseram, nós vamos fazer esse programa para dar renda para o povo viver melhor. Você tem um programa como Farmácia Popular. Gente, são 40 itens que as pessoas pegam de graça na farmácia. Inclusive fralda geriátrica, absorvente, que é caro para muitas famílias. Né? Quando eu digo que 70% ganha até 2 salários mínimos, então você gastar com farmácia, é pesado. Sim, pode ficar doente, por exemplo. É pesado. E você ter esses remédios de graça, isso faz muita diferença no orçamento familiar. Então, isso tudo é programa do Lula, que ele fez nos primeiros mandatos, daí foi meio que desconstruído, abandonado, e que ele está reconstruindo. Programa de casa. Ele lançou essa semana passada um negócio que é muito legal, que é de reforma de casa. E, como ele diz, o puxadinho, entendeu? Às vezes a pessoa está lá morando, quer melhorar a casa, quer fazer um banheiro, aí não tem dinheiro. Então, dá um crédito que varia de 5 a 30 mil reais, com juros bem baixos, para a pessoa pegar um empréstimo e ir lá fazer. Isso tem um potencial para a economia que você não tem ideia, porque o cara vai comprar um material de construção aonde ele mora. Ele não vai sair longe comprar. Então, aquilo vai girar, entendeu? Vai dar renda. Então, é muito legal. A cabeça do presidente é essa. Ele pensa com essa cabeça. Né? O que eu faço para melhorar a vida do povo? Eu entendo. Todas essas medidas, elas têm um impacto real no dia a dia de quem está mesmo passando sufoco. Isso. Né? Então, que essas pessoas, elas... O Brasil é um país que a gente tem muitas pessoas que estão ainda preocupadas se elas vão comer amanhã. Né? E essas medidas que você está me falando, elas pretendem ajudar nesse sentido aí. Mas para a gente resolver esse problema, Gleisi, me parece que o caminho ele começa por uma educação de qualidade. Tá? Também. Uma educação de qualidade, ela precisa de alguns elementos
que a gente só vai ver os frutos verdadeiros de algum projeto nesse sentido daqui a décadas. Isso é comumente referido como algo que não dá voto, né? Mas é uma parada que a gente precisa para valer se a gente tiver um projeto se a gente quiser ser alguém no mundo, né? No jogo, no tabuleiro mundial, se a gente quiser ser alguém, a gente precisa ser um país mais com uma sociedade mais consciente para começar, né? Me parece que o modelo democrático do Brasil, o modelo que a gente... como funcionam as coisas. O presidente fica 4 anos, ele pode ser eleito por mais 4, e aí não pode mais, aí precisa achar ou um sucessor, ou então entra a oposição e por aí vai. A gente está acostumado a ver projetos que começam e são enterrados, e depois renascem e são enterrados. Quando é que a gente, na tua opinião, quando é que a gente vai estar pronto para ter um projeto de país sério no sentido de ter uma educação transformadora? Eu sou ex-professor, isso é um assunto que é meio caro para mim, entendeu? Eu realmente... quando a gente para ver que o nosso povo é ruim de interpretar texto, como esse cara vai ser bom de votar, sabe? Como esse cara vai ser bom de identificar alguém que tá enrolando ele. Como esse cara vai ser bom de não cair numa fake news. Como esse cara vai lidar com a realidade se ele não é uma pessoa que tem um mínimo de educação mesmo. Para ter uma intelectualidade digna, sabe? Eu não tô falando do Einstein. Tô falando da gente ter pessoas que funcionam, que pensam o que eles estão fazendo, sabe? Para além da escassez, sabe? Eu acho que começa com a educação. Você acha que o nosso modelo político precisa mudar para que a gente tenha um projeto perene, que o cara pensa, daqui a 30... Que nem, na China, que não é um modelo parecido com o nosso, o Partido Comunista Chinês sabe exatamente quem vai estar no poder daqui a 40 anos. Né? Eles têm planejamento lá eles têm um planejamento para sempre, né? E eu não tô dizendo que aqui a gente tem que ter uma ditadura nem nada disso, mas qual que é o ambiente político que precisa ser formado para que a gente preste uma atenção séria na educação a ponto da gente transformar o pensamento, não o pensamento povo, mas dar a eles as ferramentas de ter um pensamento crítico, que eu acho que é isso que vai mudar. Deixa eu dizer, educação precisa de investimento. Você não faz educação sem dinheiro, certo? Seja dinheiro para a estrutura da rede escolar, das universidades, seja dinheiro para pagar bem professor, remunerar bem, qualificar. Precisa disso. Por que a gente lutou tanto pelo piso da educação? 15% dos recursos dos impostos para a educação. Porque isso dá condições de você planejar ações na educação. Fazer, por exemplo, o piso mínimo dos professores, a base do salário mínimo para os professores para todo o Brasil, porque esses recursos da educação são divididos com estados, com municípios, tem o fundo, né, o Fundeb, então são divididos. Isso dá condições de pensar a educação num médio e longo prazo. O que fizeram as maravilhas que depois que deram o golpe na Dilma? Congelaram, não deixaram crescer o piso, entendeu? Tiraram o piso, puseram lá naquele limitador. E quase que agora entra no arcabouço também. Nós é uma briga. Não pode mexer. Ah, não, mas aí comprime as outras despesas. Nós vamos ver o que a gente vai fazer com as outras despesas, mas não dá para mexer nisso. Porque se você não tiver a previsibilidade do que você vai ter de dinheiro, você não investe. Então, a gente tem conseguido melhorar um pouco o nível da educação e da escolaridade no Brasil por conta disso. E o Lula, que é um cara que não é formado, foi o presidente que mais abriu universidade, que mais investiu na educação superior nesse país nos primeiros mandatos dele. E continua investindo com institutos federais, com a educação tecnológica, educação técnica, abriu mais institutos federais agora. E agora diz o seguinte, nós precisamos ajudar e estar com os estados e municípios para investir na educação básica. E aí, um grande problema, a evasão escolar para quem está no segundo grau, né? O que ele fez? Ele disse, nós temos que dar um estímulo para esses estudantes ficarem. Hoje tem 4 milhões de alunos do ensino público que ganham uma bolsa, que é o pé de meia, entendeu? Isso faz muita diferença para o menino se estimular e ficar, para não sair da escola. Então, tudo isso pode ser mudado no próximo mandato de alguém. Pode, mas deixa eu te dizer, tem algumas coisas que ficam como conquistas. Por exemplo, o Bolsonaro não conseguiu mudar o Bolsa Família.
Só mudou o nome, entendeu? Não conseguiu acabar totalmente com programas de saúde, também não conseguiu acabar totalmente com a educação. Ele queria vender as universidades, isso é verdade, porque ele acha a universidade um horror. Então ele parou. Mas não. E tentaram cortar o teto. Então, eu acho que tem coisas que, se a população pegar para si como direito adquirido, é difícil entrar um governo e tirar. Então, a gente tem que fazer essas políticas públicas estruturadas e dizer, e começar a planejar, né? Tem o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi aprovado. Então, tem uma série de coisas. E a educação, com certeza, é base para você melhorar as coisas. Agora, para melhorar mesmo essa realidade que o Brasil tem, além de uma educação de qualidade, nós precisamos mexer na diferença de renda, mudar o sistema tributário brasileiro. Hoje, você cobra tributo pesado em cima do consumo. Então, nós pagamos o mesmo tributo no pacote de arroz, esse não porque está isento, mas digo, de qualquer outra coisa que paga uma pessoa mais pobre ou que paga um super rico. E a renda não é tributada. Aqui não se tributa dividendos, entendeu? Então, quem ganha... Agora que nós vamos fazer tributação de dividendos para compensar a isenção de R$5 mil no imposto de renda. Isso tem que ser mudado, porque isso é estruturante, entendeu? Você tem 1% da população brasileira que concentra 70% da renda. É loucura isso. Eu entendo. Quais são, assim, o que impede? Porque você está me falando de uma coisa que faz todo sentido, falando isso estando na situação. Sim. Né? A gente então tem nas casas muita resistência a essa ideia. Tem, muita. Essa questão do imposto de renda passou porque teve, claro, uma grande articulação no Congresso, mas teve pressão de fora. Nós fizemos muita campanha de redes, de discussão, de debate. Dissemos, não pode, tem que taxar o super rico, tem que isentar. E o povo foi junto, entendeu? Quando foi fala nisso. Taxar o super rico, de que faixa que a gente está falando? Para compensar esse imposto de renda, uma faixa de quem ganha acima de R$600 mil por ano, começando uma taxação total de 2,5%, até chegar a 10%, quem ganhou 1 milhão, 2 milhões, 6 milhões. E acho que tem que taxar realmente os dividendos, que é onde está a casta, onde tem muita grana, entendeu? Sim. Então, isso tem muita grana. Então, não é justo que o trabalhador pague imposto de renda de 27,5% e quem ganha muito não paga nada, ou paga pouco. O imposto sobre o consumo acho que é o mais nefasto de todos. É o mais nefasto. Na minha opinião leiga, né? Aquilo que você falou é total verdade. O cara paga o mesmo imposto que eu na água. É isso. Né? Então, no refrigerante que ele bebe. Exato. Parece cruel, no fim das contas, né? E... não é unânime, não é todo mundo que acha isso cruel, porque isso é só um dado da realidade, né? Não acho cruel, não. Eles não, porque tem uma grande parte ali que acha que é normal, é assim mesmo. Imagina, se eu for mexer nisso, tem que mexer no meu quinhão. Eu acabei de te dar um exemplo de um cara da Faria Lima que falou que para melhorar as contas públicas tinha que congelar o salário mínimo por 5 anos.